Imagine atravessar terras áridas, onde o sol não perdoa e cada respiração queima como fogo dentro dos pulmões. Sob armaduras pesadas de ferro, homens marchavam quilômetros em meio ao deserto, enfrentando não apenas inimigos de carne e osso, mas também um adversário invisível e implacável, o calor mortal da Terra Santa. A cada passo, a água se tornava mais rara, o corpo mais frágil e a sede mais insuportável. Ainda assim, esses homens seguiam adiante, guiados pela fé e pelo juramento sagrado que os prendia à cruz. Mas afinal, como sobreviveram a condições tão brutais? Este é o lado pouco conhecido da história dos Templários. A Terra Santa do século XII não era o cenário fértil e verdejante que muitos europeus imaginavam ao partirem cruzadas. O que encontraram foi um território hostil, marcado por desertos intermináveis, colinas secas e um calor que parecia não ter fim. Durante o dia, o sol castigava a terra sem misericórdia, elevando as temperaturas a níveis quase insuportáveis. À noite, o contraste era brutal. O calor dava lugar a um frio cortante que penetrava até os ossos. Para cavaleiros templários acostumados aos campos úmidos da França ou às florestas frias da Germânia, o impacto climático foi devastador. O corpo não estava preparado para a sede constante, para o suor que secava antes de tocar o chão, para a poeira que invadia olhos, boca e pulmões. Além disso, as fontes de água eram raras e disputadas. Um simples poço podia significar a diferença entre vida e morte, não apenas para os cavaleiros, mas para exércitos inteiros. O Oriente Médio era um campo de batalha, tanto contra homens quanto contra a própria natureza. E foi nesse ambiente cruel que os templários tiveram de aprender a sobreviver, adaptando-se a um mundo que parecia querer destruí-los a cada instante. Para os templários, o calor da Terra Santa não era apenas desconforto. Era uma arma invisível que matava lentamente. Marchar sob o sol ardente, carregando escudos, espadas e uma armadura de ferro, era um tormento físico quase insuportável. O metal aquecia como se fosse brasa, queimando a pele por baixo das túnicas de linho. Muitos sofriam desmaios, febres e insolação, mesmo antes de se encontrarem com o inimigo. Cada batalha era travada em dois frontes, contra os exércitos muçulmanos e contra a natureza que drenava forças e esperança. O suor evaporava rápido demais, deixando apenas a sede insaciável. Os lábios rachavam, a boca secava, e o corpo, sem água, tornava-se frágil e vulnerável. Atravessar planícies de pedra e areia significava lutar contra o sol que parecia perseguir cada movimento. A exaustão tomava conta dos soldados, e o calor transformava até a mais simples caminhada em um teste de sobrevivência. Para homens treinados para resistir à dor, o calor da Terra Santa era um inimigo imprevisível e impiedoso. Ainda assim, os templários não recuaram. Eles desenvolveram estratégias, buscaram recursos e usaram sua fé como armadura invisível contra o fogo do deserto. Na Terra Santa, a água era mais preciosa que o ouro. Para os templários, cada gota significava alguns passos a mais, algumas horas de vida, mas encontrá-la era um desafio constante. Os poços eram escassos, muitas vezes escondidos no meio do deserto ou controlados por inimigos. Um simples rumor sobre a existência de uma fonte podia desencadear guerras sangrentas, pois sem água, nenhum exército resistiria por muito tempo. Quando conseguiam alcançar um poço, a cena era de desespero. Homens exaustos mergulhavam os rostos na água barrenta, mesmo sabendo do risco de contaminação. Doenças se espalhavam com facilidade, diarreia, febres e infecções que enfraqueciam soldados já debilitados pelo calor. Ainda assim, beber significava viver mais um dia. Para enfrentar a escassez, os templários aprenderam a seguir antigas rotas de caravanas, acompanhando mercadores que conheciam segredos do deserto. Utilizavam odes de couro para transportar água, mas a quantidade nunca era suficiente. Em marchas longas, a sede se tornava insuportável, e relatos apontam que alguns chegaram a beber o próprio sangue de animais mortos, apenas para enganar a sensação de vazio na garganta. A busca pela água era uma guerra paralela, travada longe dos campos de batalha. E, muitas vezes, foi essa luta silenciosa contra a sede que decidiu vitórias e derrotas.
pois um cavaleiro armado podia enfrentar qualquer inimigo, mas sem água, nenhum homem sobreviveria ao sol da Terra Santa. A sobrevivência dos templários não dependia apenas da água, mas também da comida que sustentava seus corpos durante longas campanhas. No calor da Terra Santa, conservar alimentos era quase impossível. Carnes apodreciam rapidamente, cereais mofavam e frutas secavam antes mesmo de serem consumidas. Por isso, a dieta dos cavaleiros era simples, repetitiva e pensada apenas para manter a resistência. Eles se alimentavam principalmente de pão duro, grãos, leguminosas e, quando possível, peixe seco ou carne salgada trazida em barris. O gosto era amargo e muitas vezes desagradável, mas o objetivo não era o prazer, era a sobrevivência. O vinho, além de símbolo religioso, era também uma forma de matar a sede sem arriscar doenças da água contaminada. O racionamento era rigoroso. Cada pedaço de pão, cada punhado de lentilhas podia ser a diferença entre resistir ou tombar. Em muitos momentos de crise, templários foram obrigados a dividir migalhas, sustentando-se apenas com o mínimo necessário para continuar de pé. Essa alimentação pobre enfraquecia os corpos, mas fortalecia a disciplina. Acostumados à escassez, os cavaleiros templários transformaram a resistência física em parte de sua identidade, enfrentando fome e calor com a mesma determinação com que enfrentavam seus inimigos. As armaduras, pesadas e sufocantes sob o sol, eram ajustadas com túnicas de linho por baixo, que absorviam o suor e evitavam que o metal queimasse a pele. Muitos preferiam usar mantos brancos sobre a couraça, refletindo parte do calor do sol escaldante. As marchas eram organizadas para evitar os momentos mais quentes do dia. Sempre que possível, deslocavam-se ao amanhecer ou no fim da tarde, quando o calor era menos cruel. Nos acampamentos, cavavam fossos e usavam tendas grossas para criar sombra, embora o ar quente parecesse nunca desaparecer. Durante as batalhas, a disciplina era a maior arma contra o calor. Cavaleiros treinados para suportar a dor conseguiam se manter firmes, mesmo quando a sede os consumia. Ordens rígidas evitavam desperdício de energia, movimentos calculados, avanços controlados, nenhuma força gasta sem necessidade. Além disso, os templários aprendiam com os povos locais. Muitos adotaram hábitos árabes, como roupas mais leves em algumas situações e estratégias de guerra adaptadas ao deserto. Cada lição absorvida era uma chance a mais de sobreviver. No fim, não era apenas a espada que decidia a vitória, mas a capacidade de resistir ao sol inclemente. E nisso, os templários mostraram-se mestres da disciplina e da sobrevivência. Se o corpo dos templários era constantemente posto à prova pelo calor e pela sede, o espírito encontrava força em algo que ia além da carne. A fé era a verdadeira armadura invisível que os mantinha de pé quando tudo parecia perdido. Para eles, resistir ao sofrimento não era apenas uma necessidade física, mas um dever espiritual. Os votos de pobreza, castidade e obediência moldavam homens que aceitavam a dor como parte da missão divina. Cada gota de suor, cada noite sem descanso, cada batalha travada sob o sol ardente era vista como uma forma de penitência e de aproximação com Deus. O sofrimento deixava de ser apenas uma fraqueza humana e tornava-se um caminho de purificação. A disciplina religiosa também era uma arma psicológica. Enquanto outros soldados cediam ao desespero da sede, os templários se apoiavam na ideia de que suportar o calor era lutar pelo sagrado. Essa convicção dava a eles uma resistência mental quase inquebrável, que muitas vezes fazia a diferença entre desistir ou continuar. Em meio ao deserto, cercados pelo inimigo e pela morte iminente, os templários acreditavam que não estavam sozinhos. E foi essa fé inabalável que os permitiu enfrentar um dos ambientes mais hostis da Terra com coragem sobre-humana. A história dos templários na Terra Santa não é apenas sobre batalhas e conquistas, mas sobre resistência extrema diante de condições que a maioria de nós jamais poderia imaginar. O calor implacável, a sede insuportável e a escassez de alimentos transformavam cada dia em uma luta pela sobrevivência. Cada passo no deserto, cada gota de suor perdida,
era um teste de limites físicos e mentais. Mesmo enfrentando inimigos ferozes, os templários sabiam que seu maior adversário muitas vezes não estava do outro lado da espada, mas dentro de si mesmos, o corpo exausto, a mente consumida pelo calor e a sede que queimava garganta e lábios. No entanto, através da fé, disciplina e adaptação constante, conseguiram resistir. Esses homens mostraram que sobreviver em condições extremas não dependia apenas da força, mas da preparação, da estratégia e da determinação. E é justamente essa combinação de coragem e resistência que transformou os templários em lendas. O sol da Terra Santa podia ser cruel, mas a vontade deles de sobreviver era ainda mais intensa. Eles não apenas lutaram, sobreviveram, e suas histórias ecoam como exemplo de força e disciplina até hoje.